Olá, a conversa hoje no Estúdio Condá foi com Roque Sander, que é presidente do Secov Oeste. Ele vai explicar para a gente o nome da sigla e a luta desses sindicatos no estado para fazer uma lei unificada, uma lei estadual de uso e parcelamento do solo. E aí, pense na sua cidade, pense no seu bairro e perceba como estamos nós em relação a uma cidade. A nossa cidade cresce, a nossa cidade incha. Como é que é o nosso ritmo no dia a dia? Roque Sander, dá para falar num padrão de crescimento para todo o estado? Ou desenvolvimento? Sim, dá para falar em regras gerais, que esse foi o intuito, né? Então, os Secovs, que é o Sindicato da Habitação, são 6 no estado, cada região tem a sua. O Sindicato da Habitação, o que é? Ele abriga as imobiliárias, os loteadores, os incorporadores, os condomínios residenciais, comerciais, enfim, os empreendedores. E o CRES, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, também lá tem uma diretoria voltada ao parcelamento do solo e meio ambiente. Então a gente uniu esforços dessas entidades para buscar fazer alguma coisa. Só reclamar do poder público não adianta. Então, mas o meu projeto parou no Ministério Público, meu projeto parou na Prefeitura, parou no órgão ambiental. Então, as regras são muito antigas. O marco regulatório no Brasil tem uma lei federal, a 6766, que é de 79, a estadual era de 81, e isso se desatualizou. As cidades, na década de 70, 80, cresciam de uma forma. Hoje crescem, precisam de outros instrumentos. Então, o que nós fizemos? Criamos um boneco, uma minuta de uma lei, fomos atrás dos órgãos, buscamos parceria com o Ministério Público, que é o nosso primeiro fiscal, então que ele nos ajudasse a criar um marco regulatório. Linhas gerais, ele dá segurança aos investidores, aos empreendedores, ao dono da propriedade que quer investir, ele dá segurança aos técnicos do município, porque se a regra é clara, não dá dupla interpretação. É melhor para o Ministério Público se a regra é clara, porque se a regra não é clara, ele também pode achar que tem um desvio de conduta e entra com um processo. Aí o técnico, o empreendedor tem que explicar que aquilo não é aquilo mesmo. Então, para todos os atores e para o consumidor final, porque se ele compra um produto e depois vem um embargo do Ministério Público, ele fica enrolado. Então, se esse marco regulatório é bom para todas as partes. E busca um crescimento, linhas gerais, crescimento ordenado das cidades, né? Por exemplo, para poder ligar luz e água, fica claro na lei estadual que tem que pedir a benção para o município, ou seja, o município ele tem autonomia, artigo 30 da Constituição, de regular o seu território. Então, não é sair ligando luz e água em todo lugar, que daí o crescimento vai desordenado. E eu falo muito, mas muito em regras gerais. Os municípios têm que adaptar essas regras gerais e utilizar no seu município. Olha, eu fico ouvindo aqui a fala do Sander porque realmente unificar essas questões não é tarefa fácil, mas me surpreendeu durante a entrevista, eu quero finalizar com isso, Sander, a expressiva sigla, a quantidade de milhões que deixam de entrar no município, não é particularidade de Chapecó, justamente pela insegurança no setor. Você quer investir, você não sabe se pode, você não sabe como, você não sabe aonde, você não se sente seguro. O que vocês fazem é franquear um desenvolvimento meio que predador, enfim, né, favorecendo só um setor, ou vocês trazem segurança para que o município consiga arrecadar mais através de empreendimentos que tenham efetivamente cumprido todas as etapas necessárias? Porque a população se divide, tem muita gente que acha que vocês são o lado predador da história. Importante a sua pergunta. Existe o mau empreendedor e o bom empreendedor, como o bom e mau corretor ou advogado, né? Em todas as profissões tem. Mas a entidade está buscando regras claras. E essas regras claras é bom para todo mundo que atua nisso. A cidade, ela precisa crescer ordenada. Nós não temos nenhuma dúvida que o parcelamento irregular destrói as cidades. Não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a escola e vai às vezes para regularizar algo que alguém provocou premeditadamente e ganhou dinheiro com aquilo. Então, isso tem que ser punido. E regras claras, o que é? Por exemplo, o município, para fazer no plano diretor, ele tem que ter um mapa do prolongamento das vias. Mas isso é óbvio, mas não tem, né, Raquel? Chapecó tem um mapa? Tem, mas pode melhorar muito. Nós estamos pedindo no Concidade uma revisão. Nós temos que pensar longe. Tem cidade que não cresce muito, mas Chapecó cresceu uma Rio do Sul inteira em poucos anos. Então nós temos que pensar para daqui a 20, 30, 40 anos Chapecó.
E isso é planejamento. E o planejamento passa pelo plano diretor, passa pela regra, passa por mapas. Então, na lei estadual, impõe algumas regras mínimas para as cidades, que é justamente para elas irem num caminho correto. Olha, não é tarefa fácil, realmente a entrevista não foi fácil, porque se abre um leque de variáveis de questões, mas o que eu compreendi disso tudo, é aquela velha máxima: a gente precisa de segurança jurídica, o que, quando, como e onde fazer. Para o Clique RDC, Raquel Lang.